A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é considerado um órgão importante conceituado na área. O resultado dessas pesquisas são organizados em tabelas. Veja, a tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. A tabela deve possuir nome, que identificará o assunto do qual a tabela traz informações, e esse deve ser informado na primeira linha. Interpretar a tabela significa saber dizer qual assunto ela trata e conseguir fazer comparativos. Em relação à tabela mostrada, podemos fazer a seguinte interpretação: a região norte possui 7 estados, porque a tabela se refere aos estados da região norte. Então, nós vemos aqui que a região norte possui 7 estados. Existem diversos tipos de tabela: tabela de preço, de estados e capitais, entre outras. Esse é um exemplo. As tabelas são utilizadas como referência para a construção de gráficos que remetem aos dados que a tabela possui. Os gráficos podem ser do tipo barras, setores ou pizza, coluna, linhas, áreas. Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos, informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar um número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. Vamos utilizar exemplos demonstrativos sobre a utilização de gráficos. Exemplo 1. Uma fábrica de bicicletas resolveu colocar em um gráfico a quantidade de unidades vendidas durante os meses de 2009. Observe a tabela com os dados. Nós temos aqui os meses e o número de bicicletas vendidas. Agora, iremos representar esse total num gráfico. Vejam. E a seguir foi construído um gráfico de barras verticais. Quando os dados são observados na tabela, não temos a total compreensão do aumento ou da queda na venda mensal de bicicletas. Já pelo gráfico, conseguimos interpretar claramente as variações ocorridas nas vendas. As colunas na cor vermelha indicam os meses com venda abaixo de 50 unidades. Janeiro, março, abril, junho, setembro e outubro. As colunas na cor verde indicam os meses com venda acima de 50 unidades. Fevereiro, maio, julho, agosto, novembro e dezembro. Exemplo 2. Uma pesquisa entre a população de uma cidade no interior de Goiás demonstrou a intenção de votos dos candidatos ao cargo de prefeito. Veja a tabela com os dados da pesquisa, os nomes dos candidatos e o total de votos obtidos. Iremos agora representar num gráfico.
O gráfico apresenta os votos na forma percentual, utilizando legendas coloridas para identificar no gráfico a parte de cada candidato. Zé Paulo, verde. Paulo, azul. Tião, amarelo. Adão, vermelho. O gráfico utilizado nesse exemplo é chamado de gráfico de pizza. Existem vários outros modelos de gráficos que podem ser utilizados para representação de informações envolvendo números. Atualmente, os gráficos são construídos com a ajuda de computadores. Veremos agora alguns exemplos de gráficos. Este é o gráfico coluna. O gráfico de colunas é um dos mais utilizados. Para que não haja enganos na interpretação desse tipo de gráfico, a diferença será na cor da legenda, que sempre irá destacar um elemento do outro. Vejam. Esse é o gráfico de barras. O gráfico de barras é muito usado para comparar quantidades e a sua disposição facilita bastante na compreensão dos dados representados. O funcionamento deste gráfico é bem parecido ao do gráfico de colunas que vimos anteriormente, já que ambos trabalham com informações lineares que podem ser compreendidas horizontalmente. Quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que representa. Quanto menor o comprimento, menor o valor. O gráfico em barras é muito usado na apresentação de pesquisas de intenção de votos, opinião pelas redes de televisão. Este é o gráfico pizzas ou gráfico de setores. E esse gráfico é, junto com o de colunas e o de barras, um dos mais utilizados devido à facilidade de visualização e compreensão dos dados ali representados. Neste gráfico, são necessárias duas ou mais categorias e um valor correspondente para cada uma delas. Este tipo de gráfico é indicado para analisar as porcentagens de um número total. Agora, iremos realizar juntos alguns exercícios sobre gráficos para ajudá-los na fixação do conteúdo. Vejam. O gráfico abaixo representa a população de 5 países fictícios. A escala utilizada foi a centena, ou seja, o 2 equivale a 200, o 4 a 400, o 6 a 600, o 8 a 800. Analise atentamente este gráfico de colunas e responda as perguntas. Letra A. Qual é o país que possui a maior população? Analisando a maior coluna, é o país 5. Qual é o país que possui a menor população? Analisando as colunas, é o país 1. C. Qual é a população do país 3? Este é o país 3. Esse 6 equivale, no caso, a 600. 600 habitantes. Qual é a população do país 2? País 2, 400 habitantes.
país 1 possui 40 habitantes a menos do que o país 2. Qual é a população do país 1? A resposta: 360 habitantes. Já que no país 2 temos 400 habitantes e o país 1 possui 40 a menos. 400 menos 40, 360 habitantes. Vamos agora analisar esse gráfico de torcedores de time de futebol. Analisando o gráfico, respondam a: qual time possui mais torcedores? Vamos analisar observando bem. Então, no caso, será São Paulo. Qual time possui menos torcedores? Grêmio. Quantos torcedores torcem para o time do Palmeiras e do Santos? Iremos realizar, neste caso, uma adição, juntar os torcedores do Palmeiras com os torcedores do Santos. 1.587 mais 1.699. Letra D. Quantos torcedores torcem para o time do São Paulo a mais que o time do Grêmio? Agora iremos realizar uma subtração. Total de torcedores do time do São Paulo menos o total de torcedores do time do Grêmio. Resposta: a diferença é 404. Eu espero que este vídeo tenha ajudado a cada um de vocês a entenderem um pouco sobre gráficos e ideias de estatística.